Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Vamos acompanhar aqui agora a entrevista coletiva com o nosso treinador Felipe Luiz. Vamos ver o que ele vai falar às vésperas da estreia do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. As imagens são da Flamengo TV, link na descrição como créditos. Quero pedir o seu like para ajudar o nosso canal, o nosso corte. Deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho, tá bom? Vamos lá pro vídeo? Simbora. Tarde. Antes de qualquer coisa, eu queria saber de você o que você puder falar sobre a preparação do seu time para amanhã. A gente viu que o Alexandre não participou da última atividade ontem, participou hoje. Ele vai para o jogo? Se ele não for para o jogo, qual a sua ideia? O que você está pensando? Os jogadores falaram muito, que têm conversado com você, sobre parte mental. Conter a ansiedade, o mental acaba impactando em oscilação dentro do jogo. O próprio Cebolinha, o Léo Ortiz já tinha falado também em entrevista coletiva que você tem conversado muito sobre isso com eles. Se você puder falar o que você está pensando do time para amanhã, como você acha que vai ser o jogo, o Alex joga ou não, e do meio para frente também o Jorginho está no time, não está, e projeção para o jogo de amanhã. Obrigado. Não, chegamos num grande momento para essa competição. Estamos preparados. Tivemos uma semana, mais de 10 dias de preparação, tirando os jogadores que foram para suas seleções, e que nos deu a oportunidade de voltar a treinar conceitos e detalhes do jogo, né? Detalhes micro do jogo que se perdem com o número de jogos e o calendário cheio. Muitas vezes esses comportamentos vão se perdendo, então tivemos essa oportunidade de recuperar esses comportamentos, e a parte mental, simplesmente para o treinador, é a parte mais fácil. Jogar uma competição mundial não precisa de nenhuma motivação extra. Os jogadores estão extremamente motivados, extremamente ansiosos para essa estreia, e sentimos que é um privilégio poder estar representando essa camisa do Flamengo numa competição tão importante, né? Onde a gente pode medir as nossas forças aí realmente para ver o nível que nós estamos perante ao mundo. Então, uma oportunidade única, onde todos os jogadores estão disponíveis, com exceção do Nico, estão disponíveis para o treinador para que eu possa tomar as decisões para esse jogo. Boa noite, Thiago Lima, do GE. Felipe, eu queria te fazer uma pergunta diferente dessa vez. Você está seguindo uns passos muito parecidos com o Paulo César Carpegiani, que quando ele encerrou a carreira, logo em seguida ele assumiu o comando do time aqui no Flamengo, e teve uma carreira de conquista, ganhou o título carioca, e depois teve a possibilidade de disputar o Mundial, e ele ganhou, né, o Mundial. Eu queria saber se você sabia dessa história do Carpegiani aqui no clube, e como é para você ter uma trajetória até parecida até agora, né, e ter a possibilidade também de tentar fazer o que ele fez lá em 81. Obrigado. Sim, claro, todos sabemos a história do Carpegiani, todos sabemos que foi o treinador campeão mundial, que liderou seus companheiros nessa conquista, até o momento única, né, para esse clube, gigante. Mas eu não me comparo com ninguém, busco sempre, desde que eu cheguei aqui no Flamengo em 2019, escrever a minha própria história, sempre colocando o escudo do Flamengo acima de tudo, nunca, sempre com esse lema, né, de que ninguém é mais importante do que a equipe e o clube. E com isso eu convivi muito bem todos esses anos como jogador e agora como treinador, né, podendo liderar a maioria desses jogadores que foram meus companheiros numa competição mundial, representando o Flamengo. Então, para mim é um motivo de orgulho e privilégio. E principalmente orgulho também ver os jogadores performando e acreditando tanto na ideia que eu tenho do que é a minha forma e a minha ideia do que de como eu penso o jogo, e eles executando perfeitamente. Então eu vejo o time muito com a minha característica dentro do campo. Então isso eu fico muito feliz, e eu continuo atrás dessas conquistas pessoais e coletivas, sempre para poder levar o escudo do Flamengo no mais alto. Cara, o Felipe Luiz, ele tem muita personalidade, né, galera? Ele não tem medo de falar as coisas, não, né? Ele fala o que ele pensa. Ele é verdadeiro, cara. Felipe, boa noite. João Guilherme, da Flamengo TV, prazer falar com você. Felipe, você é um jogador, foi um jogador e é conhecido no mundo inteiro pela sua carreira, pela sua trajetória. Já participou de Copa do Mundo como jogador, já participou de Mundial de Clubes como jogador, e agora chega com um início de carreira brilhante como técnico, mas na sua primeira competição em nível mundial
como treinador para mostrar o seu trabalho no Flamengo, um time que tem a melhor defesa do Brasil hoje em números e também o melhor ataque. Qual é o impacto e qual é a avaliação que você faz nesse momento de início de carreira como treinador, de participar de uma competição como essa, como você já citou, em nível mundial? A importância disso para você e para a sua carreira. Antes eu estava brincando com o Diego Alves ali na entrevista sobre como jogador eu tive a oportunidade de disputar absolutamente todas as competições de máximo nível, né, existente no futebol, né, desde a Copa do Mundo, a final da Libertadores, a final da Champions League, com exceção das Olimpíadas, né, que eu não tive a oportunidade nunca de ir para umas Olimpíadas. E aqui no Flamengo eu também tive a oportunidade de ir para 2 mundiais, 3 mundiais que o Flamengo participou da história, eu tive a oportunidade de ir como jogador a 2 deles. E quando nós ganhamos a Libertadores de 2022 e fomos para o Mundial, e ficamos sabendo da possibilidade do Mundial de 2025, eu já imaginei, impossível, esse eu não vou conseguir disputar, né? Mas estou aqui como treinador, podendo realizar mais um sonho, mas eu nunca paro no caminho, eu sempre quero mais e eu acredito que temos uma equipe altamente qualificada para fazer uma grande competição. E tenho muita confiança nos meus jogadores, acredito muito no elenco que a gente tem para poder fazer uma competição bonita. Felipe Luiz, Gustavo Lopes, da Zon. Muito se tem se falado da questão da intensidade do Flamengo conseguir aumentar essa intensidade, e alguns jogadores também até falaram disso, né? O Flamengo conseguiu aumentar essa intensidade pelos 90 minutos. Obviamente, no Brasil, com o clima e com os gramados, é muito diferente. Eu queria primeiro saber o que você viu desse gramado, que você pode falar, e se você acha que com esse clima, com o ambiente, talvez com algum preparamento diferente que você tem fazendo para ajudar o Flamengo a manter esses 90 minutos de intensidade lá em cima, pressionando lá no campo do adversário. Obrigado. Bom, primeiro que o nosso time joga numa intensidade muito alta, já os números que temos, os dados que temos de maneira interna comprovam isso, né? Afirmam isso e quantificam esses dados, que nosso time joga numa intensidade muito alta. Como você bem falou, o clima ele influencia muito, onde a gente viu hoje Paris e Atlético de Madrid baixarem a sua intensidade por não conseguirem acompanhar o ritmo pelo clima muito quente que estava no jogo, pelo que estavam falando, e isso influencia no nosso dia a dia de treinamentos no Brasil, nas nossas viagens e também na hora dos jogos que temos no Campeonato Brasileiro. Mas aqui com o clima que temos hoje, por exemplo, né, que é um clima mais fresco, gramado em perfeitas condições, descanso de 4 dias entre jogo e jogo, não temos desculpa senão fazer jogos com certeza de 90 minutos de altíssima intensidade. E o jogador que baixa a intensidade já sabe que temos também jogadores no banco para poder suprir e que o time possa manter o nível ou até mesmo potencializar ainda mais os que estão entrando, potencializar ainda mais a equipe. Esse daí já foi um recado, né? Quem entrar para jogar tem que jogar em alto rendimento o tempo todo. Se baixar a intensidade, quem está no banco pode entrar. Can I ask the question in French? It's okay? French? Yeah. Francês? Thank you. C'est bien, je comprends aussi. Ah, excellent, très très bien, tu comprends tout toi. Alors, coach, bonsoir. Ahmed Adala. Sorry. I ask in English? Yes, in English, please. Yes, okay. Filippo, I'm Ahmed Adela from Tunisia, journalist from Tunisia. Do you think that Esperance de Tunis is an outsider club or a great club that you will face? What do you know about the club? What do you know about the Tunisian football? And do you know some players, for example, the two Brazilian players who are playing for Esperance? Because Agustin Rossi in FIFA interview, he said, maybe you don't know the club, we don't know the players. It was, I think, 1 week ago, 2 weeks ago. Thank you. He said he doesn't know yet. Posso responder em português? Pode responder em português. Português, ok? Ok, então tá. Poliglota. Você tem o tradução. You have a translation for you. Ok? Well, he's going to answer in Portuguese. Thank you. Você se sente confortável? In Portuguese. Em português? Yes. The translation is available on the FIFA interpretation app.
Ok, em português. Vamos lá, pode. Yep. Português? Yep. Português. Sorry. Ok. Esperança é uma grande equipe, onde tem jogadores com... É uma equipe com jogadores que tem uma qualidade individual muito grande. Jogadores, principalmente jogadores de ataque determinantes, rápidos, explosivos, com ataque e espaço, e jogadores que perdem pouca bola e, como eu falei, determinantes na frente do gol, né? E os números do Esperança são expressivos, números onde acho que fizeram mais de 100 gols e tomaram poucos gols no campeonato, e principalmente é um time que está acostumado a vencer, acostumado a dominar seus adversários, a dominar e controlar os jogos, aonde é um time que também, jogando assim durante toda uma temporada, são jogadores com extrema confiança, com a confiança lá em cima, né? Então, você bem falou que são 2 jogadores brasileiros, o Rodrigues e o Ian Sassi. Já vimos, eu vi particularmente vários jogos, né, do Esperança, e são jogadores que são importantes nessa equipe. O Ian Sassi tem muita qualidade, um jogador com drible, com ataque ao espaço, boa finalização também. O Rodrigues é já mais um atacante 9 referência e faz bem o pivô, sustenta bem a bola, na qual se complementam, né, entre eles. Mas eu também fiquei muito surpreso com a compenetração dos volantes, como eles jogam, como eles dominam o meio-campo. Portanto, sabemos que vai ser um time muito complicado de enfrentar, mas o que esperamos fazer é que nós possamos ganhar o território e dominar, ter a bola e levar o jogo para o terreno onde a gente se sente mais confortável, né, que é no campo do adversário. Então, para isso sabemos que vamos ter que fazer um jogo taticamente perfeito para poder vencer. Sobre o Rossi não conhecer o time, foi porque basicamente eu só falo do adversário poucos dias antes do enfrentamento, então até então o momento eles não tinham nenhuma informação sobre o que era o adversário, e isso é uma forma que eu tenho de trabalhar. Ok? Deixa eu mandar um recadinho aqui, cara, fazer uma brincadeira aqui, né? Aproveitar o momento. Chupa, Elias Júnior. Tá aí, Felipe Luiz fala várias línguas. Chupa, Elias Júnior. Felipe Luiz está acima de muitos treinadores brasileiros. Então, mais uma vez, chupa, Elias Júnior. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Richard Souza, TV Globo. Felipe, chama a atenção o número de craques que essa Copa do Mundo reúne, né? E agora que a bola começou a rolar, eles começam a aparecer. E o seu camisa 10, o Arrascaeta, hoje é o artilheiro do seu time, é líder em assistências e está mais vezes em campo, né? Numa comparação com a temporada passada, por exemplo. São as credenciais necessárias para ele também ser um dos protagonistas? Você acredita que ele pode ser um dos protagonistas dessa Copa do Mundo? Obrigado. Bom, na verdade o Arrascaeta está vivendo um grande momento. Como muitos dos jogadores nos últimos meses foram protagonistas de certa forma do time e também alguns deles estão vivendo um grande momento da mesma forma que o Arrascaeta simplesmente está transformando toda essa qualidade também em números, né, em gols e assistências, que é o que sempre se espera e se pede de um craque e de um meia do nível dele. Eu acho que a forma que a equipe tem de jogar, o modelo que temos, dá ao Arrascaeta tempo e espaço para poder ser determinante na parte que ele é mais determinante, que é perto da área. Então é isso que buscamos desde que eu cheguei aqui como treinador, e sempre tento fazer com que a bola passe por ele. Agora, ele ser protagonista, eu espero que a equipe seja protagonista, né? Não espero que um jogador seja protagonista, senão que todos entendam a sua função dentro da equipe, e um jogo vai ser o Arrascaeta, outro jogo não vai ser ele, porque ele vai estar mais marcado, mas que outro jogador possa aparecer. E para isso eu acredito que temos uma equipe muito bem equilibrada para poder suprir a falta de que quando um jogador não estiver no seu momento, outro sim possa estar. Então, por isso, eu espero que a minha equipe seja protagonista e não só um jogador. Okay? Raíza Simplício, da Gol Brasil. Felipe, você conhece bem o Flamengo, sabe que o Flamengo é uma montanha-russa, né? E nas vésperas da disputa do Mundial de Clubes, estourou toda essa situação envolvendo o Gerson. Eu queria saber se você conversou com o Gerson. O Ancelotti, por exemplo, disse que teve até uma conversa com ele quando ele estava na seleção. Se você conversou, como é que está a cabeça dele diante de tudo isso?
e se ele continua com a faixa de capitão na tua equipe. Bom, o Gerson é jogador do Flamengo, até o momento nada diz o contrário. Um jogador que é líder dos companheiros, líder dessa equipe, e continua sendo muito importante para a gente. E só posso dizer isso porque até o momento é isso, nada mudou, absolutamente nada. Tudo que aconteceu foi de uma parte externa, claro que eu conversei com ele, uma conversa privada, e ele continua sendo o mesmo jogador até, como disse o Boto, que aconteça algo diferente do que aconteceu até agora, que foi absolutamente nada para a gente, como clube. Não aconteceu absolutamente nenhum movimento que nos possa realizar algo de outra maneira. Felipe, aqui no fundo, ó. Sim. Monique Danello, TNT Esporte. Queria te perguntar sobre o Jorginho, né? O torcedor vive uma grande expectativa pela estreia dele. A gente sabe que ele está treinando com vocês desde lá do Rio, né? Mas tem, claro, um encaixe aí de equipe, um entrosamento com os companheiros. Queria saber de você se o Jorginho tem condição, por exemplo, de partir como titular já de cara, como tem sido esse trabalho com ele. E só mais um detalhe sobre o Plata, ele também já tem condição de sair jogando ou ainda tem que ter um pouco de cautela com ele? Obrigada. Todos os jogadores, com exceção do Nico, têm condições de ser titulares amanhã. Não talvez de jogar 90 minutos, mas todos eles estão à disposição do treinador para serem titulares, e é a melhor notícia que um treinador pode ter. Ter todos à disposição, exceção do Nico, para poder escolher e quebrar a cabeça. Hello, coach. Arafat Hamrouni from Foot24 Tunisia. Can I ask in English? Yes, No yes. problem with that? Okay, so in the last World Cup of Nations, Morocco made it to the semi-final. So do you think that an African team could make it in this Club World Cup? And do you think that Esperance, especialmente, can do it, can make the surprise in this group of Flamengo, Chelsea and Los Angeles? Eu acho que em português. Sim. Ok. Português. Sorry. Eu acho que todas as equipes podem dar surpresa nesse campeonato. Realidade, os europeus são favoritos. Isso não podemos negar. A qualidade individual dos jogadores dos clubes europeus é a melhor. São os melhores jogadores, estão os melhores treinadores, os melhores clubes, melhores orçamentos, melhores... Tudo no futebol está na Europa, e tanto o futebol sul-americano como o futebol africano, como o futebol do Esperança, pode dar surpresa e pode chegar longe nessa competição. E pode até ganhar, né? Obviamente, mas sabendo a realidade de que os europeus estão em outro nível do que essas equipes, né? Do Esperança, do Flamengo e de todas as outras. Então, que podem. É mais difícil. De nada. Something happened. Boa noite, Felipe. Aqui? Boa noite. Estou vendo. Felipe, você falava sobre a diferença dos europeus para os sul-americanos e os outros. Nessa edição, especificamente, os europeus eles chegam num final de temporada, portanto, fisicamente mais desgastado. O quanto isso pode igualar o patamar de jogo dos sul-americanos com os europeus pela situação física deles, por já chegar num final de temporada? Aproveito até para falar do Chelsea, que chegou numa final, então jogou até realmente acabar a temporada europeia. Obrigado. Não, eu acredito que fisicamente eles chegam bem, né? Nós no Brasil também tivemos aí uma sequência de jogos muito grande, mas fisicamente chegamos bem. O que vai determinar também é muito a parte mental desses clubes europeus que vêm com que intenção, né? Se alguns jogadores já estão pensando em férias ou estão pensando realmente em vencer essa competição. Acredito que todos que venham aqui vêm com o privilégio de jogar um Mundial de Clubes, o primeiro, né, desse formato, e todos querem vencer. Mas, como eu falei, eu acho que eles chegam no mesmo nível do que nós fisicamente, né? Então o que pode mudar aí será só o mental. Felipe, aqui atrás, Matheus Henrique da ESPN. Você sempre fala da forma Flamengo de se jogar, uma forma ofensiva.
Queria saber se você acha que o Flamengo pode jogar dessa forma contra qualquer equipe do mundo nesse Mundial, ou se em alguns momentos a gente vai ver o Flamengo um pouco mais atrás, como o Chelsea ou como outro time. Não, assim, a forma Flamengo que eu penso que o modelo do clube pede é que o Flamengo tente sempre ser protagonista, que pressione, que tente roubar a bola, que jogue em campo adversário, que ataque o tempo todo com um jogo vertical, um jogo de finalizações e sempre tentando dominar o jogo a partir de ter a bola. E o que vai determinar a altura no campo, quanto o Flamengo vai ter a bola, vai ser o adversário. Claro, se o adversário tem mais qualidade, se pressiona mais ou se rouba mais bolas, e no final você tem que defender. Mas a forma que nós temos de jogar é a mesma. Eu treino da mesma forma sempre. Sempre vou tentar pressionar os adversários, sempre vamos tentar tirar a bola deles, vamos tentar ter a bola e depois o adversário também joga, né? Alguns adversários não querem a bola, outros tentam a bola, outros tentam ficar com a bola e outros têm mais qualidade que nós. Então isso vai depender sempre do adversário que a gente tenha pela frente para poder dominar o jogo e controlar ou até mesmo influenciar no resultado. Felipe, boa noite. Gabriel, Revista Placar. Queria que você falasse um pouquinho, cara, você não conversou antes com a gente, sobre aquela saída do Rio de Janeiro, o apoio que vocês receberam, né? Cara, são muitos torcedores do Flamengo que sonhavam estar aqui e foram lá abraçar vocês na saída do Rio de Janeiro. Mesmo sabendo que não tem como ser favorito, eu até falei no meu canal, o Flamengo e outros clubes do Brasil são azarões, né? Vem para tentar alguma coisa melhor. Mas como é que você vê? Porque, queira ou não, o torcedor, quando sai de lá um clube como o Flamengo, ele acredita, ele está acreditando, né? Ele realmente está sonhando com aquilo. Como é que foi esse abraço que vocês receberam ali naquela chegada ao aeroporto? Que nós também acreditamos, com certeza. No futebol, no final das contas, são 11 contra 11 dentro do campo e a gente acredita que pode fazer uma grande competição. Começando por amanhã, passa por amanhã, tentar fazer um grande jogo e tentar conquistar a vitória. Tudo começa aí. Depois é uma coisa que me surpreende muito, nunca deixa de me surpreender o Aeroflá, nunca. São 6 anos no Flamengo, sim, 6 anos no Flamengo, 2019. E sempre me surpreende, porque não sei quantos torcedores tinham ali, 5 mil, 10 mil, não sei quantos torcedores eram no aeroporto, sem nem sequer ver os jogadores. Eles vão para apoiar, é uma coisa que não deixa nunca de me surpreender, a forma que eles têm, efusiva de mostrar, né, que são torcedores, que são fanáticos e que querem que o time ganhe. Como eu falo, para isso o treinador não precisa motivar, só precisa dar um caminho para os jogadores para eles poderem ter um rumo dentro do campo, porque motivados eles já estão. Boa. Malik Trablsi, Radio and Television, Tunisian. Coach, you said that you was surprised when you watched tactical ways of Esperance. Can you explain it more, please? Sorry, you said that I was surprised about that? Yeah, as the translation of the answer of my colleague, you said that you was surprised by tactical ways of the team of Esperance. Não. Yeah. Mas eu não falei isso. No. Thank you. Ok. O cara é poliglota. Okay, maybe the translation was not as good enough. Okay. Não, é em português também, né? Sim. Ok. Então, não me surpreendeu, porque um time que está no Mundial de Clubes é um time com qualidade. O que sim eu vi é que é um time com muita qualidade técnica individual. Os jogadores têm muita qualidade técnica individual. São jogadores que não perdem bola, são jogadores que retêm bola e são muito perigosos, especialmente perto da área do adversário. O volante, por exemplo, Ogbelu, né? Um jogador muito interessante, um jogador com muita força física, mas também com muita qualidade técnica individual, com muita força para fazer o campo todo. Então ele é um jogador que domina muito o meio campo, e isso faz com que seja uma equipe muito difícil de ser batida. Além de tudo, que é uma equipe que está acostumada a ganhar muitos jogos consecutivos, está muito tempo sem perder, e isso faz com que os jogadores tenham extrema confiança com a bola no pé. E isso faz com que seja mais difícil de pressionar, mais difícil de tirar a bola desses jogadores, porque são jogadores que estão acostumados a viver em grandes momentos, né? Então,
Por isso que eu falo que nós temos que tentar fazer um jogo muito sólido, principalmente na fase defensiva, para depois poder levar o jogo ao terreno que a gente quer e precisa para poder vencer. Mas as variações táticas são muitas dessa equipe, pontas por dentro, pontas por fora, ataque ao espaço, volante que sobe, volante que ataca espaço, lateral esquerdo, muito bom jogador, passa muito para o ataque, zagueiros com boa construção, um time completo, time bom. Boa noite, Felipe. Lucas Baia do Lance. Você falou da sua carreira como jogador, disputou diversas competições, mas acredito que quando, nessa nova fase, como treinador, tudo volta para o início, né? A gente acompanhou de perto os treinamentos, né? Aquela conversa ali com o pessoal. Como é que está o frio na barriga para essa estreia? Um momento, então, você teve ali agora no gramado, esse momento também. Como é que está o frio na barriga para amanhã? Está chegando, né? Não, estou tranquilo. Estou muito tranquilo. Como treinador é outra sensação, né? É uma sensação mais de preocupação em deixar tudo preparado, em deixar tudo mastigado para os jogadores. A partir do momento que entra ali, o treinador já não joga mais. Já são os jogadores que têm que fazer o grande jogo, fazer o melhor possível com a bola no pé, que eles façam, que sejam dignos do grande espetáculo e evento que temos aí pela frente. Então, estou muito tranquilo, porque também estou vendo, como você bem falou, os treinamentos, estou vendo o ambiente, como é que está, e o grupo está num grande momento, e estou feliz, e agora tentar converter isso num bom futebol. Galera, deixa eu esclarecer aqui o que eu falei no meio do vídeo. Cara, chupa Elia Júnior, porque veja bem, poucos entenderam, né, acredito eu, enquanto eu estava gravando aqui a coletiva, eu já estava pensando no tipo de thumb colocar aqui no vídeo, né? Com a cara do Elia Júnior, né? Porque, assim, para o Elia Júnior, qualquer técnico brasileiro é melhor que o Felipe Luiz. E o argumento dele é porque o Felipe Luiz começou agora. Esse é o argumento raso dele. Então, assim, é de uma pobreza de pensamento, né, cara? De alguns jornalistas. Não quero nem xingar o cara, vai, deixa ele pra lá. Mas, assim, só para quem acompanha aqui o nosso canal e já viu cortes do Elia Júnior falando do Felipe Luiz, falando que o Carpini, Thiago Carpini é melhor que o Felipe Luiz, falando que fulano de tal é melhor que o Felipe Luiz. Para ele, Felipe Luiz é um nada. Então, por isso que eu falei aqui, ó, chupa Elia Júnior. O Felipe Luiz é o treinador, ele pode ser novo, ele pode ter começado agora, só que ele é o cara mais preparado do Brasil, porque ele fala espanhol, inglês, português e outras línguas aí que eu nem sei, cara. Pois é. Então, por isso que eu falei aqui no meio do vídeo, chupa Elia Júnior. Para quem acompanha o nosso canal, sabe do que eu tô falando, né? E, cara, ele deu aula. Felipe Luiz é acima da média. Felipe Luiz, ele dá show nas entrevistas, né? Não é entrevistas rasas, pobres. É entrevista com conteúdo, com explicações, com análise tática. O que é lhe perguntado é respondido com respostas inteligentes, né? Estratégicas. Então, falar o que do Felipe Luiz, né, cara? É um sábio da bola. O cara é bom. Como treinador e como palestrante. Ele é muito bom, cara. Parabéns, Felipe Luiz. Que o nosso Mengão possa estrear amanhã com vitória contra o Esperance da Tunísia. Valeu, galera. Deixa aquele like para ajudar, para fortalecer. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Tamo juntos. Saudações rubro-negras. Fui.